Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá! Sejam todos bem-vindos à Unicultura! Hoje nós vamos falar sobre música. Você sabia que aqui em Brusque houve um forte movimento hardcore nas décadas de 80 e 90? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse cenário hoje. O hardcore punk, também conhecido como punk hardcore ou simplesmente hardcore, refere-se à cena musical surgida no final da década de 1970. É um movimento artístico de contracultura disseminado principalmente através da música e da sua ideologia que defendia o anti-autoritarismo, a liberdade, a oposição ao consumismo, entre outros pensamentos revolucionários. Após a primeira onda punk ocorrida em 1977, que contava com bandas americanas e europeias como Ramones, Dead Boys, Television e Sex Pistols, surgiu nos Estados Unidos uma cena de grupos de cidades costeiras do sul da Califórnia. Esses grupos extremaram o punk rock, acelerando o andamento das músicas, aumentando o contexto social e político relacionado às letras e incluindo uma forma mais agressiva na atitude e no visual. Em geral, eram formados por garotos, surfistas, skatistas e suburbanos. Todos eram fãs de punk rock e esportes radicais, que resolveram colocar seu universo individual na música e criaram um dos estilos com maior número de adeptos no rock, o hardcore, que significa núcleo duro. No Brasil, a palavra mais adequada ao nome do estilo seria casca grossa. Ao contrário da Europa e Estados Unidos, o Brasil não vivenciou uma explosão do punk nos anos 70. Isso só foi ocorrer no início da década seguinte, já sob a influência do hardcore. A banda pioneira do punk no Brasil foi a Restos de Nada, formada na zona norte de São Paulo em 1977, ano da explosão do estilo em Nova York. Pode-se dizer até mesmo que eles foram uma das primeiras bandas de hardcore juntamente com os grupos californianos, pois o som do Restos de Nada era mais veloz, violento e áspero do que as composições típicas do punk. Oficialmente, o hardcore cravou suas raízes no país em 1982, quando foi lançada a coletânea Grito Suburbano, composta por bandas influentes do movimento como Olho Seco, Cólera e Inocentes. Essa cultura se espalhou aos poucos pelo território brasileiro, uma vez que o mercado musical não tinha interesse nessa nova forma transgressora de música. Como alternativa, os festivais de música punk serviram para espalhar os ideais e os fundamentos da cultura e para estabelecer uma nova identidade para a juventude deslocada que surgia dentro de um contexto social opressor e desigual. E para conversar conosco sobre esse cenário aqui na nossa região, nosso convidado é o Gustavo Gonzaga Pereira. Gustavo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para o público que não te conhece, explica um pouquinho sobre a tua trajetória e como que a música está presente na tua vida. Bom, eu comecei a tocar violão com uns 8 anos de idade, eu acho, e com uns 12 anos eu entrei na primeira banda que eu participei. O pessoal era todo mais velho que eu e era uma banda de punk, e eu fui expulso da banda porque eu era muito ruim. Então eu era realmente muito ruim para ser expulso de uma banda de punk, né? Um estilo conhecido por não ter uma dificuldade técnica muito grande. Depois disso eu continuei estudando e tal. Com uns 14 anos eu fiz a minha primeira banda de som autoral que eu realmente comecei a tocar. E ela era uma mistura de punk com alternativo, tinha algumas coisas mais com influência de metal mais pesado. E continuei tocando, estudando. Tive algumas bandas autorais aqui em Brusque, tive banda de metal autoral, e a última banda que eu participei foi uma banda de hardcore com rap, assim, que é um estilo um pouco diferente. Nós participamos de alguns festivais, gravamos um EP, e, enfim, tocamos com algumas bandas grandes aqui do país até. E é uma experiência bem legal. Em paralelo a isso, eu também fui estudar música de uma forma um pouco mais profunda, então eu fiz conservatório, estudei jazz também, estudei samba, estudei música brasileira, mas eu sempre estive muito ligado assim, ao cenário de música pesada, digamos. Não só hardcore, mas metal também. E é basicamente isso. Assim, sempre toquei guitarra, sempre quis tocar guitarra,
e é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. Que bacana. E conversando contigo, eu descobri que aqui em Brusque teve um forte movimento punk hardcore em décadas passadas, né? Tu pode contar pra gente um pouquinho de como foi esse cenário aqui na nossa região? Então, a nossa região aqui de Brusque, ela sempre foi muito peculiar, ligada, quando se fala de arte alternativa, né? Desde a década de 70, nós tivemos diversos movimentos, desde o Cogumelo Atômico, que foi um jornal alternativo, tivemos várias bandas de punk nos anos 80, e eu acho que isso se deve muito à questão de nós sermos uma cidade extremamente conservadora, né? E quando tu tem algo que é extremado para um lado, tu acaba gerando o contraponto do outro, né? Então, na década de 80, nós tivemos inúmeras bandas aqui, bandas que inclusive tomaram renome nacional, né, como Bandeira Federal. Nós tivemos uma banda de metal pesado logo no início da década de 90 que gravou um CD que tu ouve hoje ainda e tu pensa, nossa, isso não foi gravado em Brusque, que era Plague. Então tem diversas bandas que vieram assim nessa toada de trazer um som pesado numa cidade que era extremamente conservadora, né? Em diversos estilos. E na década de 80 o punk foi um que se destacou muito. Depois disso, nos anos 2000, ali no início dos anos 2000, nós tivemos algumas outras bandas que não eram tão pesadas, mas também faziam um som diferente em Brusque. E em 2006 em diante se começou a construir muitos festivais aqui também, sempre teve. Mas eu comecei a ter mais contato a partir de 2010, 2011. E bandas dos mais variados estilos tocando no mesmo palco, assim, sons alternativos ligados ao rock, ligado ao hardcore, ligado ao punk. Isso é bastante interessante da nossa região, porque é algo que é um pouco inesperado até, né? Que legal, né? E para você que não acredita ou que não conhece, vamos ver uma breve apresentação que aconteceu aqui em Brusque em décadas passadas. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. A gente generaliza muito quando se fala de rock. Eu acredito muito em atitudes das pessoas. Vamos deixar um pouco de fantasia de lado. Eu acho que o pessoal daqui de Brusque é um pessoal um pouco mais consciente. E por isso que a gente tem chamado a atenção, porque são diversas bandas que tomam determinadas atitudes que destoam no cenário catarinense, né? E inclusive no cenário nacional. Eu acredito que a falta de informação filtrada tem dispersado determinadas pessoas que poderiam estar fazendo um trabalho de um nível muito bom, e as pessoas andam fazendo uns trabalhos assim que ficam muito aquém do nível intelectual. Eles estão se preocupando muito com show business, mordomias, Exato. esquecendo da música, né? Exatamente. Ao vivo, pra delírio da Rapaz, Bandeira Federal. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Mein Gott, was ist das? Gustavo, e atualmente, como é que está o cenário da música autoral aqui em Brusque? Então, a gente foi bastante afetado pela pandemia, né? O cenário musical foi afetado como um todo, né? Não pode mais fazer festival, tirando os festivais online, né? Então isso gerou um impacto bastante grande. E ao mesmo tempo, nós tivemos, por conta da pandemia, alguns incentivos
que possibilitaram uma produção cultural bastante grande. Então, para você ter ideia, aqui em Brusque nós recebemos cerca de 110 mil reais da Lei Aldir Blanc. E foi produzido muita coisa com isso, muitas bandas gravaram durante a pandemia e nós temos um cenário muito rico hoje, né? É interessante fazer um contraponto com o resto do mundo, porque Brusque sempre esteve muito na vanguarda da música comparado ao resto do país e comparado ao mundo também, porque, por exemplo, a gente teve um cenário muito próximo da Inglaterra na década de 80, né, das grandes capitais do país, e ficou conhecido por isso, até chegou a sair matéria na Folha de São Paulo na década de 80, por exemplo, dizendo que Brusque era a capital do rock no sul do país. E hoje nós também temos isso, nós temos bandas fazendo som alternativo, nós temos, por exemplo, Galáxia, aqui de Brusque, Clavíceps Purpúrea, Pobre Ventura, diversas bandas que estão produzindo sons diferentes. A minha antiga banda, que eu não toco mais, que é o Palavras, gravou um CD agora também durante a pandemia. Então teve esses dois lados, ao mesmo tempo que nós tivemos um impacto muito grande de não poder trazer as bandas de fora para tocar aqui, que era algo bastante comum. Nós também produzimos muito mais do que a média dos outros anos, eu acho. Então tiveram esses dois pontos. A música autoral aqui está muito bem, não só na área do rock. Nós tivemos produções de folk, por exemplo, Carinho Luminoso. Nós tivemos produções de pop muito legais com a Cine, por exemplo. Então o cenário está borbulhando muito e apesar de ele não aparecer muito para o público mainstream, ele é um cenário bastante forte ainda. Sim, Brusque é uma cidade muito rica culturalmente, né? Precisamos conhecer todos esses nossos lados aí da cultura. E agora uma pergunta para ti. Existe algum preconceito em relação a este movimento, o movimento punk, o movimento hardcore? Então, existe e não existe, porque ao mesmo tempo que a nossa cidade é extremamente conservadora, ela tem algumas peculiaridades muito engraçadas, né? Então, por exemplo, um dos bares que nos últimos tempos estava tendo mais festivais de hardcore era o Container Bar aqui em Brusque, que foi um bar que o Alencar, que é o dono, construiu do lado da casa dele, por exemplo. Então, estava tocando, sei lá, o Periferia S.A., que é uma banda da formação original do Ratos de Porão, né, para quem não conhece a banda do João Gordo, e tava o tiozinho da rua que vai lá na quarta-feira. Então, tem muito disso aqui também. Até as bandas que vêm de fora, já vieram bandas do Chile, do México, do Uruguai, tocar em Brusque, de hardcore, grindcore, enfim. Elas acham isso muito engraçado. Eu vou dar um exemplo. Normalmente as pessoas ficavam lá em casa quando vinham tocar nos festivais, porque minha família é muito acolhedora, assim, né? Sempre foi. E minha mãe, meu pai, minha avó, aquele pessoal que vai na missa todo domingo e tal, né? Aquele padrão brusquense que a gente conhece, né? E, sei lá, um dia eu acordei e estava o guitarrista do Ratos de Porão tomando café da manhã com a minha mãe. Então, ao mesmo tempo que o pessoal acha estranho, gera uma curiosidade de querer saber o que está acontecendo, de saber o que está rolando. Então, pode-se dizer que tem um certo preconceito, mas esse preconceito ele acaba muitas vezes sendo superado pela curiosidade, e quando as pessoas tomam consciência do que é aquilo ali, elas acabam entendendo que não é nada demais. É um grupo de pessoas expressando a arte delas, expressando a forma delas de pensar, a forma delas de se comunicar, né? Então, nós já fizemos festivais totalmente patrocinados por empresas da cidade, empresas antigas da cidade que tu não imaginaria que colocariam um nome ligado a um festival de hardcore, a um festival de punk, a um festival de música independente. Então, algumas pessoas podem até ter, mas eu nunca senti isso assim, expresso de tipo, sai daqui, porque acaba gerando mais curiosidade do que qualquer outra coisa, eu acho. E o respeito acima de tudo, né? E agora uma pergunta até um pouco polêmica, né? Mas nós podemos classificar os estilos musicais como bons ou ruins? Eu acho que não, assim, eu acho que é uma classificação bem boba, né? Porque bom e ruim, para começar, é extremamente relativo, né? A arte é inclassificável nesses termos. Obviamente, sempre vai ter aquela coisa, mas o punk rock é só 3 acordes. Mas a questão não é a dificuldade técnica do que está sendo produzido, né?
Por exemplo, se tu for pegar um Mondrian, tu vai dizer que, olha só que ridículo, é só quadrado pintado. A questão não é essa, né? Bom e ruim depende de quem está ouvindo, do que tu gosta, de onde tu veio, de qual que é a tua bagagem cultural, de qual que é a tua bagagem religiosa, enfim, tem muitos fatores envolvidos que a gente não pode transformar num maniqueísmo de bom e ruim, melhor e pior. Isso é uma coisa bizarra e infelizmente isso acontece muito, né? E acontece muito dentro do rock também, é uma coisa que eu tenho pavor, assim. Eu tenho amigos que gostam de rock mais clássico, amigos metaleiros que falam, nossa, rap é uma porcaria, ou tipo, tal estilo é ruim, essa música pop, credo. É uma questão de gosto. Eu acho que a gente tem que respeitar a bagagem das pessoas e a forma das pessoas se expressarem, sabe? Eu não concordo com essa divisão e eu acho que qualquer pessoa que esteja ligada à arte e concorde com essa divisão está indo para um caminho meio estranho. Com certeza. Mas, Gustavo, conta pra gente um pouquinho aí dos teus projetos futuros e como que a música entra aí. Bom, infelizmente nos últimos 2 anos eu estou um pouco afastado assim, do cenário musical, produzir algumas coisas pontuais, mas eu pretendo, tem alguns projetos encaminhados, assim, nada talvez ligado a hardcore e punk, mas ligado à música autoral, pretendo voltar a produzir, voltar a gravar. Fui convidado para alguns projetos que infelizmente devido à falta de tempo eu tive que negar recentemente, mas acredito que daqui a um ano e meio, quando a minha vida estiver mais tranquila de tempo, quando eu estiver acabando a minha 2ª graduação, eu vou conseguir voltar a tocar e produzir. Mas ao mesmo tempo eu estou sempre acompanhando o trabalho do pessoal, de vez em quando alguém me liga, vem aqui fazer uma participaçãozinha, vem fazer uma coisinha aqui, e a gente acaba indo sempre, né? Então eu pretendo voltar a produzir e pretendo voltar a tocar, principalmente depois da pandemia, né? Que isso dificultou bastante de a gente se encontrar, ensaiar, compor junto, né? É bem difícil fazer isso de forma virtual, apesar de algumas pessoas estarem fazendo isso com maestria, é algo que eu tenho um pouco de dificuldade, assim. Então, esperar a vacina ir para o braço para a gente poder voltar a ensaiar e voltar a produzir, né? Assim, com certeza. A arte e a cultura mudam a vida das pessoas, né? São extremamente importantes. Vamos ver uma breve apresentação do Gustavo, então? Estivemos aqui com o Gustavo. Muito obrigada por sua contribuição. Obrigado pelo convite. Com certeza nós ainda temos muito para conversar sobre cultura, literatura e arte. Dia 13 de julho é o Dia Mundial do Rock. Em 13 de julho de 1985, houve um show simultâneo em Londres e na Filadélfia, chamado Live Aid. O objetivo desse evento foi conscientizar a população sobre a questão humanitária na Etiópia, país assolado pela fome e pela miséria. Diversos grupos de rock participaram do evento, que foi transmitido ao vivo para diversos países. Na ocasião, Phil Collins, que inclusive tocou nos 2 países, sugeriu que a data de 13 de julho fosse lembrada como Dia Mundial do Rock. Este semestre, os calouros de publicidade e propaganda foram convidados a pensar, pesquisar, criar, gravar e editar um vídeo sobre arte e cultura. O vídeo de hoje é das acadêmicas Joana Giacomelli Reis, Suiane Tainara Boscurtes e Natália Cristi Santos e Silva. Elas vão falar um pouco sobre a romantização dos assassinos no cinema. Vamos conferir o resultado? Theodore Robert Bundy nasceu no dia 24 de novembro de 1946. Ele foi um assassino em série americano que matou, sequestrou e estuprou diversas mulheres na década de 70. Ele era um homem bonito e carismático, traços que utilizava para conquistar suas vítimas e a sociedade.
Formado em psicologia e direito, ele agiu como seu próprio advogado. Em vários momentos, Bundy concedeu entrevistas a jornalistas e atraiu uma enorme atenção da mídia por sua eloquência. Crianças físicas com sua mãe e eram abordadas em parques, escolas, fraternidades e universidades, em que, fingindo lesão ou incapacidade, ele pedia ajuda a elas para ir até seu carro e então as atacava. Ao todo, Ted Bundy confessou ser o responsável por mais de 30 assassinatos em vários estados americanos entre os anos de 1974 e 1978. Contudo, esse número pode ser ainda maior. Ted Bundy foi conduzido a julgamento pela primeira vez em junho de 1979 em Miami, em virtude dos crimes cometidos na fraternidade Chi Omega, na Universidade Estadual da Flórida. O veredito ocorreu em 23 de julho de 1979. Após quase 7 horas de julgamento, o júri considerou Ted Bundy culpado de todas as acusações e ele foi sentenciado à pena de morte. Ted Bundy foi encaminhado para o corredor da morte da prisão estadual da Flórida, onde permaneceu por quase uma década, e em 24 de janeiro de 1989 foi executado na cadeira elétrica. Mais de 2.000 pessoas acompanhavam o seu julgamento e festejaram a sua morte. No filme Irresistível Face do Mal, ele é interpretado pelo ator Zac Efron, ao lado de Lily Collins, que interpreta a frágil Liz, sua namorada. É apresentada uma espécie de jornada do herói, em que o protagonista supera vários desafios em busca do sonho de liberdade. Tirando o foco dos homicídios, o filme acaba idealizando a imagem do criminoso e criando até um ar de inocência para ele. Além disso, são utilizados elementos de comédia e trilha sonora animada, em momentos inadequados, levando o espectador a quase torcer pelo personagem. O filme é extremamente responsável ao retratar os fatos de forma romantizada, sem destacar a real gravidade das atrocidades cometidas por Ted Bundy. Um dos principais documentários sobre a história de Ted Bundy foi lançado em 2019 pela Netflix, em 4 capítulos, e apresenta sua história através de várias cenas de seus julgamentos e entrevistas concedidas ao jornalista Stephen Michaldi em 1980. Ted Bundy, a irresistível face do mal, não é o único a romantizar os assassinos em série. Assim como ele, algumas obras também dividem opiniões sobre a forma como as qualidades do vilão são destacadas ao invés dos crimes. No filme Zodíaco, o assassino é representado como alguém extremamente inteligente, capaz até mesmo de enganar a polícia. Já em Psicopata Americano, o protagonista Patrick Bateman é um homem bem-sucedido, noivo de uma bela mulher que leva uma vida de luxo em Nova York e tem uma segunda vida como assassino durante a noite. O fato é que, mesmo que o filme apresente a história sob outra perspectiva, ele deve ser responsável em respeito às mulheres e famílias que o assassino vitimou. Afinal, Ted Bundy não era o herói, mas sim o vilão. Este foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo Unicultura. Um abraço. Esta é a TV Uni, a televisão do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb.